Meus senhores e minhas senhoras, as tão aguardadas explicações do Ministro da Administração Interna foram finalmente dadas e sem entregar um único documento com tiques claros de tirano, atira-se aos jornalistas que nem um leão, quase como se fossem os culpados das polémicas nas quais o próprio está envolvido, e eu decidi no dia de hoje trazer um excerto de uma conferência de imprensa que aconteceu há instantes, principalmente sobre a questão do outro lado, porque a conferência de imprensa, já com perguntas incluídas, tem em torno de 40 e tal, 50 minutos, e portanto não trouxe evidentemente tudo, quem quiser ouvir pode ir ouvir, mas trouxe a explicação do que me parece ser o caso mais grave e mais mal explicado de toda esta história. O caso do outro lado. O Sr. Ministro traz uma explicação e nós vamos ouvir, e eu tenho aqui notas que tirei durante a conferência de imprensa do Sr. Ministro, que foi das coisas mais André Ventura utilizou a palavra, eu vou utilizar também, das coisas mais sofríveis que eu já ouvi. Ele está em pânico a dar esta conferência de imprensa, um homem que foi Diretor Nacional da Polícia Judiciária, não compreende este comportamento, mas eu não vim analisar a forma, vim analisar conteúdo, tenho aqui para fazer perguntas, vamos ouvir e já faço as perguntas que tenho a fazer. Como prometido, vamos ao ponto por ponto. O outro lado. Começo por este tema porque foi aqui que insinuações ultrapassaram todos os limites da decência. Associaram o meu nome ao tráfico de droga. Falaram falaciosamente, já que ninguém referiu, nenhuma autoridade, em abuso de poder, descaminho, violação da cadeia da custódia e comprometimento da prova. São acusações de extrema gravidade. Como disse anteriormente, atingem a minha honra e põem em causa 3 décadas de enorme sacrifício dedicadas sempre, mas sempre, ao combate ao crime organizado, à criminalidade especialmente grave e violenta e por vezes transnacional, com provas que todos conhecem e que se reconhecem. Esta matéria, a do outro lado, está, felizmente, a ser investigada no âmbito de um inquérito criminal. É nessa sede que os factos serão integralmente apurados. Irei colaborar, como sempre, com tudo o que, eventualmente, me venha a ser solicitado. Mas há algo que posso e devo desde já afirmar, de forma absolutamente inequívoca. Não foi desviado qualquer bem. Não foi comprometida qualquer prova. Não foi beneficiado quem quer que fosse. E não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga. Antes de ouvirmos a segunda parte, que é quando entra a substância, sobre a questão do outro lado, dar nota de uma coisa. Isto para as pessoas que possam não estar a par, isto é uma forma de comunicação. Esta coisa de apresentar argumentos de autoridade e apresentar as credenciais, puxar pelos galões, como comumente se diz em Portugal, antes de apresentar substância, é uma forma de dar corpo aos factos, ou às coisas, podem ou não ser factos, que vai proferir de seguida terem mais força e intensidade. Portanto, isto trabalha às vezes no nosso imaginário de uma forma que nós não compreendemos, e eu acho que era importante explicar isto. Esta coisa de puxar dos galões antes de falar das coisas propriamente ditas é uma forma de comunicação a que já lá vamos. Agora vamos ouvir a substância, porque a parte da substância é particularmente interessante desde logo, porque o Sr. Ministro explica que para armazenar este material, salvo erro, até ser destruído, primeiro a destruição custava umas boas dezenas de milhares de euros, desde logo pela quantidade e pelas substâncias em causa. Depois o aluguer de um determinado espaço custaria entre 2 a 4 mil euros, mas ele conseguiu a coisa de graça. Vamos ouvir a segunda parte. Honestamente, isto cansa-me, honestamente, porque eu acho que já estamos a assistir ao fim da Terceira República, meus senhores. Isto já acabou, honestamente. A Terceira República já acabou, o regime não aguenta mais, isto já deu o que tinha a dar, a Terceira República, e eu acho que Luís Neves vai ser o culminar disso tudo, porque o Luís Montenegro vai aguentar o ministro, com estas explicações pouquinhas, que ainda para mais vão ter que levar com uma comissão de inquérito em cima, e acho muito bem. Desde logo é potestativa, porque o Partido Socialista nunca deixaria passar tal coisa. Mas vamos ouvir as explicações, porque isto vai tudo piorar. Foi sofrível esta conferência de imprensa e o Sr. Ministro devia ter sido mandado embora antes de entrar nesta conferência de imprensa. Se era para isto, devia ter sido mandado embora antes da conferência de imprensa. E se não for o Primeiro-Ministro, António José Seguro, que acorde para a vida. É Presidente da República, tem que pedir a cabeça deste Ministro. Politicamente, evidentemente, não estou a advocar por violência, não me vão processar. Pedir a cabeça politicamente é uma força de expressão para, meu amigo, demita-se, ponha-se a andar, isto não é para si. Vamos ouvir a segunda parte, porque agora é que vem a substância, é doloroso de ouvir. Concordei com uma proposta de armazenamento que me foi apresentado por um alto quadro da Polícia Judiciária,
cuja competência e integridade mereciam então, e continuam a merecer, a minha total confiança. Assumi essa decisão e assuma hoje. É uma decisão minha e não dele. Não havia outra opção. Nas circunstâncias existentes naquele momento, foi a decisão adequada, a que melhor protegia os interesses do Estado e a que eu voltaria hoje a tomar perante esta informação. Foi um puro ato de boa gestão. Pediam 150 mil euros para destruir este material. Nós não tínhamos cabimentação para o fazer e sabíamos que precisávamos de tempo para baixar o preço desta ação. A recolha deste material em qualquer armazém levaria-nos 3 a 4 mil euros por mês de renda e teríamos que esperar alguns meses, porque é a burocracia, para podermos ter acesso a outro armazém. E esta foi uma decisão que poupou ao Estado muito dinheiro e que nos permitiu ganhar tempo para encontrar uma solução adequada. E sempre em segurança. Este material foi guardado num sítio e um local de segurança. Por isso, a decisão, quando me foi apresentada, é minha, é um ato de extraordinária gestão, assumo igualmente essa decisão. A verdade é forte, é sempre forte, mas esta é a verdade. Pronto, e depois há mais algumas declarações que o Sr. Ministro faz na ocasião das perguntas que são feitas pelos jornalistas, mas eu vou-me cingir à declaração principal. Quem quiser ouvir na íntegra ouça, eu não pretendo distorcer o que o Sr. Ministro diz, ele depois começa a falar de outras questões, não sei se dos rendimentos, da questão do tanque-piscina, mas enfim. Comecemos. A questão do outro lado. O Sr. Ministro diz que custaria 150 mil euros destruir o material e 2 a 4 mil euros de renda para guardar este material num sítio adequado e seguro. Número 1. O Sr. Ministro diz que a documentação, enfim, que ele tem ali a documentação e que a Polícia Judiciária terá a documentação que lhe perguntem a eles. Ao mesmo tempo que diz que é um ato de gestão espetacular que lhe deve ser remetido a ele o crédito, evidentemente. Portanto, perguntas PJ. A decisão da questão, mesmo que de forma irregular ou o que quer que seja, então o crédito é dele. Comecemos. 150 mil euros para a destruição. A minha pergunta é, como é que de 150 mil euros para a destruição, que o Sr. Ministro justifica com a magnitude e com o conteúdo dos materiais propriamente ditos, como é que uma renda de 2 a 4 mil euros passa a zero, segundo o Sr. Ministro, sem qualquer contrapartida para a Constru Barcelos ou para um João Carvalho? Como é que João Carvalho consegue abdicar de 2 a 4 mil euros de forma segura para guardar este material, transportar este material, etc., e abdica dos 2 a 4 mil euros de renda? É uma pergunta que me transcende. Ou melhor, a resposta do Sr. Ministro é que me transcende, porque ele diz, não houve qualquer contrapartida, ele ofereceu-se, foi feito em segurança. Então, mas empresas privadas ou outras empresas privadas só o fariam por 2 a 4 mil euros de renda esse armazenamento, mas o Sr. João Carvalho supostamente ofereceu-se e fez de graça. Ok, vamos partir do pressuposto que isto corre bem. Enfim, lá está. Na questão da documentação, o Sr. Ministro não entregou um único papel nesta conferência de imprensa, entregou 0. A única coisa que temos desta conferência de imprensa é a palavra do Sr. Ministro e, com todo o respeito, eu não tenho que confiar na palavra do Sr. Ministro. Eu não digo que o Sr. Ministro está a mentir. O que eu lhe estou a dizer é que eu não tenho que confiar porque eu acredito em provas e o Sr. Ministro pode fazer dos factos aquilo que bem entender. Gostava de perceber porque é que não entregou a documentação, levou um dossiê, não entregou a documentação aos jornalistas. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, partindo do pressuposto que ele tinha feito isto gratuitamente, o amigo da Constru Barcelos, e que o Sr. Ministro está a dizer a verdade, ele tinha condições de transporte e de manutenção. A Polícia Judiciária tinha conhecimento das condições de transporte e manutenção que a Constru Barcelos oferecia, e sim, onde é que está o documento? Essa é a questão que tem que ser feita. Porque, vamos lá ver, as empresas escasseiam, como diz o Sr. Ministro, e eu até acredito. Destruir o material é caro, armazená-lo não é barato. Mas a Constru Barcelos fez gratuitamente transporte seguro e armazenamento seguro de um material supostamente nocivo para qualquer pessoa que esteja nas suas proximidades. Isto é outra coisa que me transcende. Provas de documentação disto tudo que eu acabei de dizer? Não há. O Sr. Ministro deu a sua palavra, eu não tenho que acreditar nela. Caro e perigoso para a Marinha, caro e perigoso para a PJ, tranquilo e barato para a Constru Barcelos. Não compreendo, faltaram explicações claramente e foi sofrível ouvir isto. Depois há outra questão que tem que ser feita. Nós percebemos que depois desta notícia sair nos meios de comunicação tradicionais, nós percebemos claramente que foi dito que isto era legal.
e de que o transporte para a Constru Barcelos foi feito de forma legal, o armazenamento era seguro, coisa e tal. Vamos partir do pressuposto que isto é verdade. A questão é, porque é que houve uma apreensão deste mesmo material e desta questão do atrelado por parte da PJ depois de ter sido tornado pública esta informação? Se é legal, se está dentro da lei, dentro das conformidades, bem sei que esta resposta tem que ser dada pelo atual diretor da PJ, porque isto já não foi dado no âmbito do mandato de diretor da Polícia Judiciária por parte de Luís Neves. Mas pergunto, se está legal, se a coisa está boa, porquê é que foi apreendida? Porque é que há um inquérito aberto? Porque a PJ teria claramente informação a tudo isto que Luís Neves disse. Luís Neves não guardou esta informação para ele, digo eu. E depois, quando lhe perguntam, então mas Sr. Ministro, tem a documentação para comprovar isto tudo o que disse? E o Sr. Ministro diz, perguntem à PJ, não me aborreçam, porque isso já não é coisa das minhas mãos. Então, deixa eu ver se eu percebi. A decisão é sua, a responsabilidade é da atual PJ. Giro, acho engraçado. Passemos aos rendimentos. O Sr. Ministro diz que não entregou as declarações de rendimentos porque ninguém lhe pediu. E quando, por um lado, diz que não sabia que havia necessidade dessa entrega, diz, por outro lado, que não entregou porque seria perigoso revelar determinados dados com a entrega dessa questão dos rendimentos e do património, porque as coisas estavam em nome dele e ficaria-se a saber isto, aquilo e aquilo outro. Das duas, uma. Ou não sabia, ou sabia e não entregou porque era perigoso. As duas em simultâneo não podem ser. E depois diz, mas a empresa é da minha mulher. O Sr. Ministro está casado em comunhão de bens adquiridos. O seu líder de executivo enfrentou exatamente o mesmo problema com a Spinum Viva. Não foi capaz de lhe dizer nada. Tem todo o apoio do Primeiro-Ministro, toda a confiança que pode ter. E o seu Primeiro-Ministro não lhe disse, olha, lembra-se daquela coisa da Spinum Viva que eu tive? A empresa não é minha, mas eu estou casado em comunhão de bens adquiridos. Portanto, eu sou sócio indireto da empresa, quer eu queira, quer não. No seu caso é igual. Portanto, entregue a declaração disso mesmo. Mas a coisa piora, porque do ponto de vista depois da questão de pagamentos, o Sr. Ministro diz, eu ao longo de 3 fins de semana, paguei 5.000 euros em numerário. Pois sabe que a lei diz que não pode pagar 5.000 euros em numerário, mesmo que sejam repartidos por vários fins de semana. 5.000 euros em numerário não é permitido. Acho que o limite nem chega a 4.000 euros, são 3.000 e tal, ou 4.000, não chega a 5.000. Portanto, não pode fazê-lo. Se o fez, não devia ter feito. Mas isso ficará para as entidades competentes. Estou apenas a comentar as declarações do Sr. Ministro. E depois, a parte mais anedótica e eu diria menos relevante, que é a questão do tanque e da piscina. O Sr. Ministro teve a audácia de dizer, a falta de vergonha. Por isso é que eu digo que isto já acabou, honestamente. A Terceira República acabou. Quer dizer, sobre isto não há pouco a dizer. Mas diz o Sr. Ministro, não, é que isto passou de tanque a piscina sem eu querer. Eu não queria. Então, mas a propriedade é sua e da sua mulher e isso passa de tanque a piscina sem a sua vontade, sem o seu consentimento. A mim nunca me aconteceu voltar a casa e eu viver numa casa com um X número de quartos e passar a ter mais um quarto. Nunca me aconteceu. Eu chegar a casa, olhem, vamos partir do pressuposto que eu tinha 10 quartos em casa. Eu chego a casa e agora tenho 11. Nunca me aconteceu. Porque se houver obras na minha casa, eu vou decidir o destino dos fundos que vou dar às pessoas que vão tratar dessas obras e o que elas fazem na minha propriedade. Portanto, dizer, passou de tanque a piscina sem eu querer, Sr. Ministro, a propriedade é sua. Está bem? Portanto, essa coisa do tanque e da piscina, que é a que interessa menos, mas ainda assim tem graça. Sobre a questão do terreno sensível, volta novamente a alegar que não sabia. Portanto, o ex-diretor nacional da Polícia Judiciária alega pelo menos 2 vezes desconhecimento da lei para justificar estas polémicas. Um ex-diretor nacional da Polícia Judiciária e um ministro da Administração Interna não pode alegar desconhecimento da lei. Eu lamento imenso, contacte juristas, peça uma reunião com a Câmara. E a questão da piscina é como eu digo, é o que é, se calhar erradamente não lhe dou tanta importância, porque o atrelado para mim é muito mais importante e a questão dos rendimentos e em aspas, mas o Sr. Ministro sai daqui de peito feito, a dar ordens aos jornalistas, a tratá-los abaixo de cão,
E sai daqui de peito feito, e todas as perguntas que eu fiz ao longo dos últimos quase 10 minutos não saem respondidas, ou saem respondidas de forma muito tímida. André Ventura já confirmou que a CPI vai avançar e que vão ser ouvidas as mais variadas pessoas, inclusive é da sociedade civil. Aguardo pela CPI, porque isto foi sofrível de ouvir, não ficou nada respondido, e só me apetece dizer que, caramba, se isto não é o fim da Terceira República, quão mais baixo podemos descer, honestamente. E portanto, é basicamente isto. Depois veio o Hugo Soares fazer os fretes habituais. Quando é preciso um frete, chamamos o Hugo Soares, porque o Hugo Soares, enfim, duvido que tenha alguma espinha dorsal naquele corpo, mas depois veio dizer, não, a oposição quer sempre mais respostas. Não ficou puto respondido. Ele respondeu a meia dúzia de coisas, alegando a questão do terreno, diz que não sabia, que vai pedir uma reunião com a Câmara e, se necessário, vai agir em conformidade. Agora, a questão do outro lado ficou por responder praticamente tudo. Documentos entregou bola aos jornalistas, não entregou qualquer documento aos jornalistas para escrutínio, disse que esteve a recolher documentação durante tanto tempo, não sei para quê, honestamente. Se não entrega aos jornalistas, pode não entregar tudo, ninguém lhe está a pedir que entregue todos os detalhes da sua casa, a sua morada, onde é que janta, ninguém lhe está a pedir isso, mas coisas absolutamente centrais para tratar das suas polémicas, se esteve a reunir documentação, eu partiria do pressuposto que iria entregar. Segundo tenho conhecimento, entregou bola, várias perguntas ficaram por responder, e o Sr. Ministro sai daqui de peito cheio dizendo que tem toda a legitimidade e a confiança do Sr. Primeiro-Ministro. Se tem confiança do Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro também deveria cair. Esta é a minha análise sobre este assunto. E portanto ficaram todas estas perguntas por responder, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje, e ficam com esta análise em primeira mão. Espero que complete o suficiente. Vejam a conferência toda. Eu só trouxe 3 minutos, não vou fazer. E o vídeo já vai com quase 17, portanto é para verem o tamanho disto. Não vou falar mais desta conferência, eu vou falar seguramente de outras coisas associadas ao tema. Vejam a conferência se tiverem interesse. Houve uma sessão de perguntas, também ela dolorosa de ouvir, e era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Peço-vos, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.